A Bíblia é a palavra de Deus escrita, é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é inspirada verbalmente, não só as ideias foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas as palavras também foram, inspiração verbal. Creio também na inspiração plenária. Toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus é inerrante, embora ela não tenha sido escrita para ensinar história, ciência, geografia e outros ramos científicos, assim dizer, né? Não há erros históricos, geográficos, científicos, nem éticos, enfim. A palavra de Deus é inerrante, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus é suficiente, não nos conduz ao erro, se a palavra de Deus é inspirada. Ela é suficiente para levar um pecador que está longe de Deus, afastado de Deus, reconhecer que é pecador, crer no Senhor Jesus como Salvador pessoal e ser salvo pela graça. Ela é suficiente também para aquele que já teve um encontro com Cristo. É o grande instrumento do Espírito Santo para a nossa santificação, para sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. A palavra de Deus é eterna e imutável. A palavra de Deus tem autoridade absoluta e objetiva. As narrações bíblicas, os fatos narrados na Bíblia, vamos assim dizer, eles não são mitos, nem lendas, nem ficção. Ao contrário, realmente ocorreram no tempo e no espaço da história. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Vamos abrir em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Jesus havia já operado vários milagres, várias curas, expulsado demônios, né? E ele estava sempre ensinando, pregando. E aqui nós vemos o seguinte, no versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Ele havia operado uma cura antes, né? E depois ele, juntamente com seus discípulos, estava se dirigindo a uma cidade que não era muito grande, chamada Naim. E, além dos seus discípulos, numerosa multidão iam com ele. Interessante, ó, numerosa multidão iam com ele. Quer dizer, os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Então, pode imaginar uma quantidade imensa de pessoas. Jesus estava cada vez mais popular, mais conhecido pelos seus milagres, pelos seus ensinamentos. Então, no caso aqui, está se dirigindo a essa cidade e grande multidão estava indo com ele. E nós verificamos agora no versículo 12. Ao aproximar-se do portão da cidade, próximo da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Quer dizer, ali no caso havia como se fosse uma procissão, né, fúnebre, né? Uma numerosa multidão estava saindo da cidade, talvez até a totalidade da cidade, se dirigindo para o cemitério. Naquela época, havia o costume de, quando a pessoa falecia, era enterrada no mesmo dia. E interessante aqui, que além dos discípulos, de uma grande multidão que seguia com Cristo em direção a essa cidade, uma outra grande multidão estava saindo. Aqui fala
Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Essa viúva deveria ser bem especial, bem conhecida, bem respeitada. Pode ser que o próprio marido dela, falecido, tenha sido um homem de prestígio da cidade. O filho devia ser muito querido também. Então era uma pessoa que era muito importante para a cidade, a ponto de boa parte da cidade, ou a totalidade da cidade, aqui fala de grande multidão, estava saindo em direção ao cemitério. Agora vejam a providência soberana de Deus. No caso Cristo, ele sabia que isso tudo ia acontecer, né? Em sua onisciência. Então, de acordo com a providência dele, soberana, ele fez as coisas de tal maneira, os acontecimentos, ele controlou tudo isso de tal maneira que coincidisse, entre aspas, né? Que ao mesmo tempo que ele estava chegando com seus discípulos e uma grande multidão chegando a essa cidade, ao mesmo tempo uma grande multidão estava também o quê? Saindo da cidade e indo para o enterro desse jovem que havia morrido. Por que Cristo fez isso? Nós vamos saber logo mais. Então fala, aqui era uma viúva e o filho único dela havia morrido. Por que Jesus controlou de tal maneira os acontecimentos para que isso acontecesse? Por quê? Acontece o seguinte, a quantidade de pessoas, que era a multidão que estava acompanhando Jesus, que era a multidão que estava saindo da cidade para o enterro do jovem, esse grupo todo seria uma grande testemunha do milagre que Jesus ia operar. Então eles seriam testemunhas vivas, vamos assim dizer, né? Do milagre que Cristo ia operar, e seriam capazes a qualquer momento testemunharem, confirmarem o acontecimento, o milagre que ocorreria logo mais. Então, ali da multidão que estava com Jesus, a multidão que saiu da cidade, juntando as duas multidões, imagina o grande número de testemunhas desse milagre incontestável de Cristo que ele ia operar logo mais. Agora, os milagres de misericórdia, que ele demonstra muita misericórdia, bondade e de poder do Senhor Jesus, eram evidências, vamos dizer, eram evidências incontestáveis de que Cristo era o Messias que eles estavam esperando. Isso é importante. E ao mesmo tempo esses milagres autenticavam a mensagem de Jesus. Então aquele leitor do Antigo Testamento, quer seja um dos rabinos ou não, que lia com uma maneira objetiva, sem pressuposto nem nada, vendo as profecias e vendo como Cristo estava agindo, ensinando, pregando, curando, tudo, não teria dúvidas que ele era o Messias. E aqui nós verificamos, aqui diz que uma filho único de uma viúva. A situação da viúva naquela época não era nada fácil. Por quê? De acordo com a lei judaica da época, segundo alguns estudiosos, quando o marido falecia, ela não podia herdar as propriedades do marido. Ao contrário, as propriedades eram transferidas diretamente para os filhos, principalmente os filhos homens, né? Então a situação de uma viúva não era fácil. Ela dependeria totalmente ou dos filhos, no caso se estivessem vivos, né? Ou de parentes próximos masculinos. Por quê? Porque a situação dessa viúva, ela ficaria totalmente desamparada. E no caso aqui, o filho único morreu, era um jovem, então imagina a situação dela. Ficaria totalmente desamparada. Porque naquela época, não é como hoje, que existem serviços sociais para amparo para várias pessoas, né? No caso aqui, viúvas, órfãos, alguma coisa, mas naquela época não tinha um serviço social, um meio de suprir as necessidades de uma viúva. E o interessante é que a ajuda às viúvas era um tema muito importante, quer no Antigo Testamento, Deus se preocupava com órfãos e viúvas, quer no Novo Testamento, a igreja também se preocupando e suprindo órfãos e viúvas, para que não ficassem desamparados. Então a situação dela era muito difícil, porque veja bem, qual é o futuro dela, o que ela podia esperar?
além de profunda tristeza e solidão pela perda do filho, já era viúva também, não sabemos há quanto tempo que ela era viúva, também desamparada em termos financeiros, quer dizer, ela, a tendência, o que ela tinha? Podemos dizer que o sentido para a vida dela se foi, né? Então, e também era costume da época, no caso de uma viúva desamparada, ela não devia ter irmãos, devia ter sobrinhos, enfim, só tinha o filho que morreu, né? Ela ia à frente do velório, desculpe, à frente dessa procissão em que estavam carregando o morto. E uma coisa interessante também é o seguinte, que a primeira pessoa que Jesus falou foi exatamente, não com aqueles que estavam carregando o caixão, com o jovem morto, mas com a viúva, que estava logo à frente. E aqui diz assim, versículo 12, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor quem? O Senhor Jesus se compadeceu dela. E que coisa, hein? Ele se compadeceu dela. Aqui significa o seguinte, que ele se identificou com o sofrimento dela. Ele demonstrou empatia para com ela, sentiu profundamente aquela dor, como se aquela dor fosse dele. Demonstrou compaixão, quer dizer, sofrer como que sofre. Então, diante disso, o que Cristo fez? Ele se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Primeira coisa, tentou consolá-la, animá-la, confortá-la. Não chore. Não sabemos qual foi a reação da multidão, que era aquela multidão que estava com ele indo para a cidade, que é a multidão daqueles que estavam saindo da cidade para o enterro. Não sabemos, de repente ele que era tão conhecido, tão popular, e de repente para conversar com a viúva, fala para ela não chorar, e todo mundo na expectativa do que ia acontecer. Será que ele ia operar um próximo milagre? Mais um milagre? Então ele disse, não chore. Falando em choro, né? A última citação da palavra choro, da palavra lágrimas, é mencionada na palavra de Deus e relacionada com morte. Veja bem, então, a última citação de lágrimas relacionadas com morte, citada na palavra de Deus, está no Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. É a última citação relacionando lágrima com morte. Apocalipse 21, 4. E o seguinte, está falando da eternidade futura, né? E ele, vamos ler o versículo anterior, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, versículo 3, né? Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Versículo 4, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto. Vai lembrar o caso dessa viúva, né? Perdeu o único filho, né? E nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quer dizer o quê? Na eternidade futura não haverá morte, não haverá lágrimas por perdas, graças a Deus, né? Temos essa esperança. Voltemos lá para Lucas, capítulo 7. Jesus, versículo 14. O que Jesus fez? Depois que ele falou com a viúva para consolar, não chore, então ele se aproximou, versículo 14 fala, chegando se tocou no caixão. Na verdade, segundo alguns estudiosos, não era um caixão fechado, seria mais uma espécie de maca ou padiola, vamos dizer, uma maca bem aberta. E ele estava conduzindo o rapaz que havia morrido lá para ser enterrado, né? Chegando, se tocou no caixão e os que estavam carregando o quê? O jovem morto, pararam. Primeira coisa, imagina a cena, hein? Duas multidões, de repente ficou observando, como Jesus, como eu falei, estava sempre operando milagre, uma coisa, para pensar, será que ele vai fazer alguma coisa? Será que vai operar algum milagre? Naquela expectativa, todo mundo observando, né? Ele falou com a viúva, consolou, foi para não chorar, depois tocou lá nessa padiola, ou no caso aqui, na versão fala caixão, né? Mas era uma maca bem aberta, vamos assim dizer, né? Quando tocou,
Aí aqueles que estavam carregando pararam. Todo mundo parando, imagina a expectativa do que ia acontecer. A imprevisibilidade, nunca sabia como Cristo ia agir em certas situações, né? E Jesus falou o quê, hein? Jovem, eu ordeno a você, levante-se. Primeira coisa, verificamos o que aqui? Jesus se dirigindo àquele que havia morrido. E ele deu uma ordem, hein? Jovem, eu ordeno a você, levante-se. E qual o resultado? O que estava morto sentou-se e passou a falar. Então o que acontece? Quando ele deu a ordem, naquele momento o quê? Aquele que havia morrido obedeceu. E o que ele fez? Ficou sentado. Por isso que não podia ser um caixão fechado, porque ia dificultar ele se levantar e sentar, né? Era mais fácil de uma maca bem larga assim, né? E se levantar e sentar. Aqui fala, o jovem obedeceu. Jovem, eu ordeno, você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. Interessante aqui, não é registrado o que ele falou, né? Mas diz que ele estava falando. Então era uma grande demonstração que ele voltou à vida. Foi restaurada a vida. A vida voltou àquele corpo. Por que eu falo isso? Porque ele não só ficou sentado, mas ele ainda falou. Agora é bom frisar uma coisa. No caso aqui, foi uma restauração à vida interior que ele tinha. Quer dizer, a vida voltou àquele corpo. Não devemos confundir com a ressurreição que ocorrerá quando Jesus voltar para a igreja, né? Nós vamos abrir em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, sujeito à morte, tem limitações, enfermidade, dor, né? Para ser igual ao corpo da sua glória, um corpo imortal, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, quando Cristo voltar, podemos abrir também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, quer dizer, os que morreram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm essa esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Os incrédulos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem, os que morreram. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Quer dizer, aí nós não teremos nenhum privilégio além do que estiver, ao contrário. O que fala? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Senhor quem? Jesus, quando ele voltar, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim saímos para sempre com o Senhor. Portanto, console-nos aos outros com essas palavras. Então, qual a diferença? Aquele jovem que foi restaurado a vida dele, assim como Lázaro também, que havia morrido, Deus restaurou a vida dele, um dia morreu. Lázaro morreu, esse jovem um dia morreu. Mas, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, aqueles que estiverem vivos naquele momento não experimentarão a morte e terão os corpos transformados. E aqueles que morrerem ressuscitarão. Então, ambos irão ao encontro com o Senhor nos ares. Então não podemos confundir, como se dois tipos de experiência, né? No caso, o jovem voltou àquela vida que ele tinha, foi restaurada a vida que ele tinha anterior, né? Mas em um determinado tempo, naturalmente, ele morreu, né? E assim no caso de Lázaro também, que morreu e voltou a vida dele àquele corpo. Mas não podemos confundir as duas coisas. E aqui quando Jesus fala no versículo, e voltando lá para o capítulo 7 de Lucas, versículo 15, o que estava morto sentou-se e passou a falar. Jesus ressuscitou a sua mãe.
Ele tinha dito: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Aqui nós verificamos a autoridade de Cristo. Ele já havia mostrado em várias situações a autoridade sobre Satanás e os demônios. Mostrou sua autoridade sobre as enfermidades. Mostrou sua autoridade sobre as forças da natureza, entre outras coisas, andou até sobre as águas. E agora está demonstrando o quê? A sua autoridade, o seu poder, o seu controle sobre a morte. Esse poder é infinito, absoluto, tinha total autoridade. Foi com a autoridade soberana dele que disse: jovem, levante-se. Nós verificamos aqui, né? E versículo 15, o que estava morto sentou-se, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Que demonstração de poder, de autoridade, de soberania, de controle de todas as circunstâncias de Cristo. E, naturalmente, aquelas pessoas que já tinham visto os milagres de Jesus, vários milagres, quando viram isso, como eu falei, duas multidões foram testemunhas de um milagre incontestável de Cristo. Isso aqui não é lenda, isso aqui não é mito, não é ficção. Isso realmente aconteceu no tempo e no espaço da história, como eu gosto sempre de frisar nos estudos, que isso realmente aconteceu. E aquele que é realmente sincero, que conhecia o Antigo Testamento, é impossível não reconhecer que era o Messias que estava presente. Quer pelos milagres anteriores, quer pelo seu poder sobre Satanás e os demônios, enfim, demonstração sobre o controle dele sobre as forças da natureza, as leis da natureza, mas agora, ao restaurar a vida, reavivar o jovem de alguém que havia morrido, era impossível não reconhecer, também pelo que ele ensinava, pregava, é impossível não reconhecer nele o Messias esperado. Não é verdade? E nesse caso aqui, eles tiveram esse privilégio de observarem, ser testemunhas oculares desse milagre maravilhoso operado por Jesus. E aqui uma coisa interessante também é o seguinte: qual foi a reação da multidão? Nós verificamos no versículo 16, todos ficaram possuídos de temor. De repente uma coisa inesperada, né? Ele não estava esperando, né? Aquele poder, né? Diante de alguém com tanto poder, né? E glorificaram a Deus dizendo, glória a Deus, quer dizer, eles reconheceram, pelo menos não fala ninguém aqui que duvidou, né? Eles reconheceram que o milagre extraordinário, portentoso, ocorreu. Alguém que havia morrido voltou à vida. Grande profeta se levantou entre nós. Eles estavam o quê? Se referindo a Cristo. Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Veja que coisa extraordinária, né? Grande profeta se levantou entre nós. Eles deviam ter relacionado uma coisa interessante, é o seguinte: quando eu falo Deus visitou o seu povo, porque havia muito tempo que Deus não operava milagres tão extraordinários como estava ocorrendo com a presença de Cristo. E agora com esse milagre então extraordinário, né? Eles devem ter relacionado com dois grandes profetas do Antigo Testamento, Elias e Eliseu, que viveram mais ou menos uns 900 anos antes de Cristo. Vamos abrir no capítulo 17 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Época de Elias, né? A primeira experiência de alguém que morreu e a vida foi restaurada. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 17. Não vamos entrar em detalhes, mas se você quiser saber o contexto, é só ler o capítulo 17 inteiro, tá? Versículo 17. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz, homem de Deus? Então ela começou a ficar meio chateada, se queixando para o homem de Deus, porque ela não merecia aquele tipo de a morte do filho dela, né? Versículo 19. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava. E o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas
a vida a esse menino. Restituir a vida. É o que aconteceu com o filho da viúva, né? A vida foi restituída, né? Versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. É o que aconteceu com o filho da viúva. A vida foi restituída, ele reviveu. Versículo 23. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, seu filho está vivo. Eles devem ter relacionado o que aconteceu lá quando Cristo restaurou a vida do filho da viúva, filho único, porque Elias foi o primeiro profeta a operar esse tipo de milagre extraordinário. Eles se relacionaram, por isso que eles chamaram Cristo como um grande profeta, reconheceram ele um grande profeta. Agora vamos abrir 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4. Agora faz de Eliseu. 2 Reis capítulo 4. Ele era discípulo de Elias, né? 2 Reis capítulo 4. Versículo 32. Quando o profeta, 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Quando o profeta Eliseu chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, parecido com Elias, né? Deitou sobre o menino. Deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, que é do menino, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para outro, tornou a subir a cama, e se estendeu sobre o menino. Quem? O menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita, a mãe do menino. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra e pegou o seu filho e saiu. Então, no Antigo Testamento, 900 anos mais ou menos antes de Cristo, tanto Elias como Eliseu foram instrumentos de Deus para operar esse milagre extraordinário, restaurar a vida dessas duas crianças, né? E voltando lá para Lucas capítulo 7, eu creio, não tenho dúvidas, que eles, principalmente os que conheciam o Antigo Testamento, devem ter relacionado esses dois milagres há 900 anos atrás, do profeta Elias, do profeta Eliseu, dos grandes profetas do passado, né? Relacionaram a ponto de, no capítulo 7 de Lucas, versículo 16, nós vemos: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou. Eles relacionaram aqueles milagres operados por Elias, por Eliseu, restaurando a vida daquelas crianças, relacionaram com o que Cristo operou e atribuíram a Jesus o quê? Disseram ele realmente a condição de profeta, disseram: você realmente é um profeta. Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Mas havia uma grande diferença. Qual a grande diferença? No caso de Elias e no caso de Eliseu, eles oraram, clamaram, fizeram uma série de coisas lá, deitaram sobre a criança e esperaram para ver como Deus agia. Deus operou e a vida foi restaurada das duas crianças. Mas no caso de Cristo, Cristo não orou ao Pai. Cristo não se deitou, se debruçou sobre as crianças. Cristo não ficou esperando nada. Na autoridade dele como Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem, ele com autoridade, ele falou: levanta-se. Com a autoridade dele, essa é a grande diferença. E eles falaram: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E aqui no versículo 17 do capítulo 7 de Lucas nós vemos: essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Agora há um problema. Eles, ao relacionarem o que Elias e Eliseu fizeram, restaurando a vida das crianças lá, dos meninos, com o que Cristo acabou de fazer agora, eles chamaram, reconheceram que era um grande profeta. Aqui fala, grande profeta, mas eles não entenderam
que aquele que ele reconhecia como um grande profeta, era o próprio Messias que estava presente. Era o Deus manifestado em carne, o Deus homem, aquele que criou todo o universo, aquele que controla e controlar todo o universo, aquele que realmente operou milagre, baseado na sua autoridade, no seu poder. Eles não reconheceram. No máximo que eles reconheceram, um grande profeta, alguém que fez uma maravilha, como Elias, e se relacionando as coisas, talvez se colocassem no mesmo nível de Elias e de Eliseu, mas não era. Ele fez na sua própria autoridade, ele não precisou orar ao Pai para que isso acontecesse. Eles não reconheceram. No máximo é o seguinte: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o quê? O seu povo, porque fazia tempo que não aconteciam milagres tão extraordinários como eles, né? E depois nós verificamos no versículo 17, essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Quer dizer, ele já era popular, já era conhecido por seus ensinamentos, pregações, por expulsar demônios, autoridade sobre a natureza, as forças da natureza, por ter curado vários enfermos, e agora a autoridade tão grande a ponto de restaurar a vida de um jovem filho da viúva. Mas não reconheceram. Pode ser que do meio daquela multidão toda, não sabemos, só Deus sabe, tivesse alguém sincero que naquele momento ele relacionando algo além dos milagres operados por Elias e Eliseu, mas a própria palavra de Deus no Antigo Testamento, pode reconhecer que ele era o quê? Não apenas mais um profeta, mas o profeta. Vamos abrir no capítulo 18 de Deuteronômio. Aqui é Moisés falando. Capítulo 18 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18. Nós vemos aqui, versículo 15. O Senhor Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Vê que interessante, hein? Um profeta semelhante a mim. E a ele vocês devem ouvir. Tanto assim que nós vamos abrir em Atos capítulo 3, que lá é citada exatamente essa passagem, tem mais alguns detalhes. Atos capítulo 3, versículo 22. Atos 3, 22. Atos capítulo 3, versículo 22. Aqui Pedro está pregando, tá? No dia de Pentecostes. Versículo 22 nós vemos. Porque Moisés disse, lembra lá em Deuteronômio? O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, quem? Moisés. E esse vocês ouvirão, e tudo que eles disser, quem não der ouvidos a esse profeta, será exterminado no meio do povo. E aqui estava dizendo que esse profeta que Moisés falou, na verdade era o próprio Cristo que viria. Não era mais um entre outros profetas, mas era o profeta. Tá? E nós vemos, tanto é assim, que é interessante nós abrirmos lá em capítulo 1 do Evangelho de João. Capítulo 1 do Evangelho de João, uma coisa interessante. Capítulo 1 do Evangelho de João. Eles estavam conversando com o João Batista, tá? O João Batista estava pregando, tudo, né? Deserto. Eles queriam saber quem você é, João Batista. E aqui nós vemos no versículo 19 do capítulo 1 do Evangelho de João. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar quem é você, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Você é o profeta? Ele respondeu, não sou. Por que ele falou isso? Fala, você é o profeta. Porque eles estavam perguntando, você é aquele que Moisés falou, que um dia viria? Ele disse, não sou. Porque esse bom profeta, na verdade, que Moisés falou, era o próprio Cristo. Voltemos lá para o capítulo 7 de Lucas. Como eu disse, esse milagre extraordinário da restauração à vida do filho, o único filho da viúva, realmente aconteceu, não é mito,
foi um milagre verdadeiro, não é uma lenda, não é uma história de ficção, nada. Mas ao mesmo tempo, podemos dizer assim, que é uma ilustração, veja bem, é uma ilustração muito interessante, no caso do jovem morto, da absoluta impossibilidade, ou da impossibilidade absoluta, né, de alguém salvar a si mesmo. Assim como era impossível para aquele jovem morto, filho único da viúva, fazer com que ele mesmo operasse em seu corpo, e de tal maneira que a vida voltasse àquele corpo. Era impossível de fazer isso, só que Cristo, em sua autoridade, fizesse. Ele não podia fazer com que aquele corpo voltasse à vida àquele corpo. Assim também no ponto de vista espiritual, há uma impossibilidade absoluta de alguém que está morto espiritualmente salvar a si mesmo. Aquele que está morto em pecado, separado de Deus, há uma possibilidade absoluta. Veja a ilustração do jovem, né? Ele não podia fazer com que ele mesmo se reaviver, a sua vida voltasse àquele corpo, mas Cristo fez isso. Assim também, aquele que está morto espiritualmente, separado de Deus, pecador, é impossível ele trazer para si mesmo uma vida espiritual, uma vida eterna. É impossível ele salvar a si mesmo. Por que eu falo isso? Vamos abrir lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Aqui fala da situação em que o homem está quando está separado de Deus. Efésios, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele quem? Deus lhes deu vida. Está falando para crentes, porque essa carta diz a crentes, né? De Éfeso. Paulo escrevendo para eles. Ele quem? Deus lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, quando eram incrédulos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, que cega os incrédulos, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, Paulo se coloca também, né? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quer dizer, uma pessoa que está numa situação dessa, morto espiritualmente, como é que ele pode ter vida espiritual? Ele não tem condição para ter essa vida espiritual para si mesmo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, graça, misericórdia e bondade, né? E estando nós mortos em nossas transgressões, está vendo? Mortos espiritualmente, assim como aquele jovem que estava morto, precisou que Cristo, no seu poder e autoridade, fizesse com que a vida voltasse a ele, aquele corpo. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, também. Para alguém que está morto espiritualmente, para ter vida espiritual, só Deus pode trazer essa vida. Espírito Santo operando, usando a palavra de Deus, operando no coração, na mente da pessoa, mexendo com o seu intelecto, emoções e vontade, de tal maneira que ele possa, quando ele crer, ele possa realmente receber vida, nascer do alto, novo nascimento, vida eterna, vida espiritual. Aqui fala, versículo 5, estando nós mortos em nossas transgressões no passado, nos deu vida, quer dizer, vida espiritual, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, não é pelas obras não. Se juntamente com ele nos suscitou e com ele nos fez assentar nos lugares e regiões espirituais em Cristo Jesus. Juntamente com ele, quem? Cristo nos ressuscitou, quer dizer, espiritualmente, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, a nossa posição é maravilhosa, nós estamos em Cristo lá, estamos unidos a Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, na eternidade futura, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quer dizer, durante toda a eternidade, Deus será exaltado, glorificado, e nós estaremos louvando pela essa graça maravilhosa que nos salvou, mediante a sua graça. E quando nós cremos, nós recebemos a vida eterna. Versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, não pelas obras.
mediante a fé, quer dizer, a condição para alguém ser salvo qual é? Crer no Senhor Jesus como Salvador e recebê-lo como Salvador, aceitar aquela morte lá no Calvário, mediante a fé. Isso não vem de vocês ou de vós, é dom de Deus, está vendo? Deus que dá, mediante a sua graça, nos dá salvação pela graça mediante a fé, não de obras, ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, quer dizer, criados espiritualmente, né? Para boas obras, que é consequência da salvação. Depois que a pessoa tem um encontro com Cristo, aí ele vai praticar boas obras no poder do Espírito Santo. As quais Deus, quem? As quais as obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Desde a eternidade passada, Deus já havia programado as obras que nós iríamos fazer pelo poder do Espírito Santo. Então veja que, voltando lá para o nosso texto, lá de Lucas capítulo 7, vejo que grande ilustração, né? Assim como o jovem estava impossibilitado de trazer vida para aquele corpo que estava morto, que houvesse uma restauração da sua vida, só que Cristo fizesse isso, assim também aquele que está morto espiritualmente, separado de Deus, há uma impossibilidade absoluta dele salvar a si mesmo. Ele não consegue, como é que ele pode ser o poder de Deus, poder salvar a si mesmo? Ele precisa receber o quê? Através da graça de Deus, o Espírito Santo operando nele, usando a palavra, ele realmente se converter, crer no Senhor Jesus, aí há uma restauração. Aquele que está morto espiritualmente, haverá o quê? Ele vai receber vida espiritual, ele vai receber a vida eterna. E é no momento que ele crê, hein? Não é no futuro não, hein? Então você veja que ilustração maravilhosa. Outra coisa importante, quando ele falou para o jovem, no versículo 14, jovem, eu ordeno a você, levante-se, com toda autoridade, ele deu poder para que o jovem se levantasse. Então quando Deus dá uma ordem, ele dá poder para você obedecer aquela ordem. Então você recebe o Espírito Santo da vida naquele que crê no Senhor Jesus, certo? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo ao crer, ele tem poder para obedecer a palavra de Deus. Então nós podemos, pela fé, contando com o poder capacitador do Espírito Santo, nós temos poder para obedecer a palavra de Deus. Veja que coisa maravilhosa nós verificamos aqui, que nesse texto, né? Essas aplicações maravilhosas. E no caso aqui, podemos dizer que Cristo, ele restaurou, deu sentido para a vida daquela viúva, quando o filho reviveu. Aquele que está morto voltou, né? E Cristo ainda faz questão de levar o filho até a viúva, né? Para que realmente ela constatasse. Que maravilha, né? Agora imagine o impacto que teve naquele pessoal todo que estava vendo ali, né? Ele já viu operar tantos milagres, mas de repente ele operou aquele milagre. Então nós verificamos que Cristo tem toda a autoridade, todo o controle sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o diabo, sobre os demônios, sobre as forças da natureza. E ele prometeu estar conosco, aquele que tem Jesus, todos os dias. Vamos abrir lá em final do Evangelho de Mateus. Final do Evangelho de Mateus para verificar que maravilha, né? Aqui nós verificamos no versículo 18 do Evangelho de Marcos, capítulo 28, versículo 18. E Jesus aproximou-se e falou-lhes, quem? Aos apóstolos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele demonstrou essa autoridade já lá, restaurando a vida daquele jovem, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, às 24 horas, até o fim dos tempos. Então o que ele prometeu? Está com aquele que recebe o Senhor Jesus como Salvador, está com cada servo de Deus todos os dias, às 24 horas, com toda a autoridade, com todo o poder. Que maravilha, hein? Poder contar com a autoridade de Jesus, com o poder. E não é só isso, não. Todos os demais atributos de Jesus estarão presentes. Amor, graça, bondade, misericórdia,
enfim, amor, né? Trarão presentes. Então, essa promessa da presença daquele que tem toda a autoridade, inclusive a capacidade para nós podermos usar os nossos dons espirituais no poder do Espírito Santo, para pregarmos a palavra de Deus, para que haja conversões. E ele fala que nós podemos falar: eis que estou com vocês todos os dias. Que promessa maravilhosa. Voltando lá para Lucas, capítulo 7. Então nós verificamos que Ele é o Todo-Poderoso, soberano, Criador e sustentador do universo. Tem toda a autoridade, infinita, poder, enfim, esse Cristo é aquele que nos salvou. E nós temos ainda o privilégio de estar da comunhão com Cristo e com o Pai também, não é verdade? E esse Cristo, o Espírito Santo revela a pessoa de Jesus através da palavra. O seu ministério de iluminação nos dá o entendimento, a compreensão do texto e a aplicação do texto também. Espero que você, que esteve acompanhando esse estudo, pare para pensar sobre quão grande é Cristo. Que autoridade maravilhosa, que poder, e também que misericórdia, que graça, o amor que ele demonstrou, a bondade, a compaixão que ele demonstrou para com essa mulher, ele a consolou, ele também demonstra para com você, que no caso, ele viu a mulher chorando e a consolou. Ele sabe que você está sofrendo, ele sabe qual é o seu problema familiar que você tem, ele sabe se você está desempregado, ele sabe se você tem sido criticado no ambiente de trabalho por ser cristão, ele sabe as suas dúvidas, ele sabe as enfermidades de algum familiar ou mesmo que você tenha, enfim, ele sabe aqueles momentos que você está desanimado, que está um pouco a vida bem sem sentido, ele sabe tudo isso, porque ele é onisciente também, e ele se importa com você, E o convite é o seguinte: se você nunca teve um encontro com Jesus como Salvador, o momento é esse. Reconheça que você é pecador, está afastado de Deus. Quando nós verificamos amor espiritualmente, e receba o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. E você que já teve um encontro com Jesus, o desafio é conhecer cada vez mais esse Cristo maravilhoso, esse nosso Deus, e ter comunhão com Ele, dedicar um tempo separado. Eu sempre fiz isso, dedicar um tempo sem pressa para estar em comunhão com o Pai e com o Filho, poder ver esse Cristo revelado nas Escrituras. E quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você depende da iluminação do Espírito Santo, mais sua fé se fortalece e melhor será a sua adoração ao Senhor. Dedique esse tempo, como eu gosto de frisar sempre: primeiro o adorador, depois o servo. Primeiro a adoração, depois serviço. Não inverta a ordem, para que você possa realmente desfrutar da comunhão, da intimidade com Cristo. E interessante aqui, como eu falei no versículo 16 do capítulo 7, todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Que você sempre que, estudando a palavra de Deus, verificar, já que o tema da Bíblia é Cristo, sempre que você quer no Antigo, quer no Novo Testamento, verificar alguma passagem que está falando de Jesus, glorifica o Senhor Jesus. Louve ao Senhor Jesus, como fala no caso, glorificar a Deus dizendo: grande é o profeta. Só que nesse caso, o entendimento deles estava limitado, não discerniram que ele era o Messias, pelo menos boa parte, né? E que ele era o profeta, não mais um dos profetas, ele era o profeta que Moisés citou. E você, sempre que você encontrar Jesus nas Escrituras, louve, glorifique esse Jesus. Compartilhe com Deus Pai o que você tem aprendido com a direção do Espírito sobre Jesus. Que se Cristo, quando foi batizado, o Pai disse: este é meu filho amado em quem me deleito, me comprazo, quem tem contentamento, porque ele é objeto o quê? Do amor do Pai. Então, nada é mais agradável que você compartilhe com o Pai. Já falei isso num outro estudo. No que você compartilhar com o Pai, aquilo que você tem descoberto a respeito de Jesus na Bíblia e o que ele significa para você. Por que não fazer isso? Tá? Esse é o desafio. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E isso ocorre no processo de santificação, no qual cada vez mais seremos parecidos com o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu lhe agradeço por essa porção maravilhosa, esse texto maravilhoso que glorifica tanto Jesus. Mostra alguns atributos, como poder,
mostra também a sua compaixão, sua misericórdia. Enfim, Senhor, mostra também como Ele tem autoridade. Como Ele tem autoridade. Saber que Ele foi o Criador do Universo, o sustentador do Universo. Enfim, e o maravilhoso sabermos também que Ele está presente com aquele que já teve um encontro com Ele. Todos os dias, 24 horas. E podemos desfrutar dessa intimidade com Ele. Te agradecemos por isso, Pai, pelo fato de o Espírito Santo, através do Ministério de Iluminação, mostrar o entendimento do texto, as aplicações, e falou que espera o Senhor que tenha sido importante, precioso, e que esse texto tenha caído nos corações, despertado pessoas para conhecer Jesus cada vez mais. Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.